Aqualtune. Mas quem seria essa mulher? Aqualtune Esgundidu Mahamud da Silva Santos, uma personagem semi-lendária da história dos Quilombos dos Palmares. Ela teria nascido no Reino do Congo, de linhagem real, e liderado uma parte dos guerreiros da Batalha de Ambuília, em 1665, entre as forças do Reino de Portugal e o Reino de Congo, o que resultou em sua escravização e deslocamento para a América Portuguesa, no atual Nordeste brasileiro. É lembrada como a rainha guerreira, a avó de Zumbi dos Palmares. Com seus conhecimentos políticos, organizacionais e de estratégia de guerra, ela foi fundamental para a consolidação do Quilombo dos Palmares. Não se sabe ao certo rastros da infância dela. O que é conhecido é a sua presença na guerra e seu envio para o navio negreiro para o Forte de Elmina, em Gana, antes de ser traficada para o Brasil. Ao chegar no Brasil, ela teria sido vendida para o engenho de Porto Calvo, no sul da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. Como era jovem e saudável, foi vendida com a indicação, boa para gerar muitos filhos. Nesse engenho viveu violências terríveis. Conforme diz uma crença popular, ela foi estuprada para dar origem a novos cativos, de acordo com os interesses de seus donos. Mas também ouviu falar pela primeira vez em Palmares, uma terra de africanos livres, que também era chamada de Angola Janga, minha pequena Angola. De acordo com o artigo Representações de Luta e Resistência Feminina na Poesia Popular do Congresso Nacional de Educação, ela teria dado à luz no Brasil duas pessoas que mais tarde se tornariam chefes de dois dos mais importantes mocambos dos Palmares. Posteriormente, teria dado à luz Sabina, que logo mais seria mãe de Zumbi, o grande líder dos Palmares. Segundo o artigo do historiador André Nogueira, ela organizou uma fuga ao finalzinho dos meses de sua gravidez, e ela chegou ao núcleo de resistência, onde liderou um dos quilombos que recebeu seu nome. Os membros daquele quilombo a reconheceram sim como princesa, mas mais do que tudo, valorizavam seus conhecimentos políticos, organizacionais e de estratégia. Com ascendência nobre e um histórico de comandar batalhas em sua terra natal, ela recebeu logo uma aldeia para comandar e ajudou a erguer o que seria um império em meio à selva, como definia a jornalista Sandra Regina do Nascimento Santos, uma doutora em ciências da comunicação. Sua identidade ancestral é difícil de ser demonstrada. Ela não aparece mencionada nas crônicas ou documentos escritos na época no Reino do Congo. Ela não poderia ser esposa de Antônio I, que era o rei do Congo na época, porque ele foi derrotado e decapitado na Guerra de Ambulia, porque, de acordo com o cronista português Antônio de Oliveira Cadonega, ele mandara executar a rainha anos antes. Ela não poderia ser tia desse rei também, porque ele tinha um título de Meuenenala, que era conhecido pelo nome cristão de Ana Afonso de Leão, ou Ana Manimulaza. Trata-se de uma história de uma princesa guerreira, filha do Congo, que liderou um exército de 10.000 homens em batalha. Segundo o que se aponta a alguns estudos, Aqualtune era avó de Zumbi dos Palmares. Ela morreu queimada quando já era idosa. Os historiadores não chegaram a um consenso sobre como exatamente ela morreu. Alguns afirmam que foi durante um incêndio provocado por invasores do Quilombo em 1677. Outros defendem que ela morreu de velhice. Controvérsias à parte, uma lenda africana diz que a princesa guerreira tornou-se imortal e que seu espírito passou a acompanhar os quilombos dos Palmares. Lá no Congo era princesa, pois vivia tal e qual. Mas haviam outros reinos, dos quais Congo era rival, e por isso houve guerra com desfecho vendaval. Na disputa dessa guerra, seu pai foi derrotado e, vendidos como escravos, foi seu reino humilhado. Mais de 10.000 lutadores também foram enjaulados. A Qualtune foi vendida em escrava transformada, foi levada para um porto, onde foi então trocada por moeda por dinheiro, por uma vida aprisionada. Parou no navio negreiro que o Brasil foi viajar. Nos porões do sofrimento, muito teve que enfrentar, pois ele não era cruzeiro que alguém fosse desejar. Foi no porto de Recife que o navio ali parou, quando muito finalmente no Brasil então chegou. A Qualtune novamente teve alguém que a comprou. Foi vendida como escrava chamada reprodutora. Imagine o pesadelo, que função mais redutora, pois seria estuprada de escravo genitor. A principal função seria a de procriar,
estuprada na rotina, muita dor para suportar. Imagine uma princesa, isso tudo a enfrentar. Foi levada a Porto Calvo, Pernambuco, a região, e vivendo como escrava, enfrentou a solidão, os castigos e torturas do seu corpo, a agressão. Imagine quantos filhos a Aquatune teve então, todo fruto de estupro, fruto de violação, e ainda eram tomados no meio do sopetão. Mas na vida de tortura, Aquatune ouviu falar sobre a pura resistência dos escravos a lutar, e ouviu sobre Palmares o que pôde admirar. Aquatune se empolgou, do seu povo quis lutar, e pensou em se juntar para somar nessa labuta. Mesmo estando em gravidez, ela estava resoluta. A gravidez já avançada não causou impedimento. Aquatune foi contudo formando esse movimento, de convicta esperança com muito entendimento. Junto com outras pessoas, negras de muita coragem, Aquatune fez a fuga, mesmo com toda a voragem. Foi parar em um quilombo e falou de sua linhagem. Segundo essa tradição, foi a avó do outro guerreiro, de imensa relevância para o negro brasileiro. Era Zubim dos Palmares, liderança por inteiro. Aquatune, infelizmente, faleceu numa armação, planejada por paulistas com o fim de destruição do quilombo de Palmares e de sua tradição. Sua aldeia foi queimada pelos brancos assassinos. Não se sabe bem a data do seu fim e desatino, mas a sua história vivia para isso o descordino. Quando ela faleceu, bem idosa já estava, a qual Tunice viveu como líder destacada, essa força feminina que a princesa exaltava. Acho um absurdo porque nunca ouvi falar, na escola, na TV, nunca vi ninguém contar a história de Akatune e o que pôde conquistar. Uma história como a dela deveria ser contada em todo livro escolar, deveria ser lembrada no teatro e no cinema, que ela fosse retratada. Mas eu tive que sozinha sua história então buscar, foi porque ouvi seu nome e uma amiga então citar, e por curiosidade na internet procurar. A história do meu povo nordestino negro e forte é tão rica e importante, é vitória sobre a morte, pois ainda do passado modificam nossa sorte. Pensam que sua morte foi em 1650, mas não sabemos com certeza e não há documentos comprovando a data de falecimento e nascimento dela, apenas o lugar. E como vimos no poema, não é contado nas histórias, no teatro, mas que possamos fazer essa história conhecida, a história de Aquatune. Esse poema foi feito por Jari de Arraes em homenagem a Aquatune, que foi nomeado com a mesma. O poema completo está na internet.